Pessoal, enquanto os convidados estão entrando, estou só fazendo um teste rápido de áudio, tá? Se alguém puder dar um ok no campo de perguntas e respostas, só para ver se o áudio está o crystal clear e se vocês estão vendo a tela de capa do webinar, eu agradeceria. Eles estão respondendo que estão Ok, ouvindo sim, tá tudo ótimo, ok. perfeito. Bom, então eu vou começar aqui apresentando um pouquinho sobre a Logicalis. Bom dia a todos, meu nome é Fabiola e é um prazer contar com a presença de vocês em mais uma edição do Logicalis Webinar Academy. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma breve introdução sobre a Logicalis. Nós somos uma empresa global de soluções e serviços de tecnologia da informação e comunicação e temos operações nos 5 continentes. Na América Latina, contamos com uma equipe de mais de 3.000 profissionais distribuídos por nossas operações em 11 países. No Brasil, temos escritórios em São Paulo, capital e interior, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Brasília e Norte e Nordeste. Nós temos a missão de ser um agente transformador da sociedade e acreditamos na aplicação de tecnologias inovadoras para suportar os nossos mais de 1.000 clientes no caminho da digitalização de seus negócios. Bom, esse evento será gravado e ficará disponível em nossa plataforma Logicalis Webinar Academy no YouTube. E caso vocês tenham qualquer dúvida, pode nos enviar as perguntas pelo chat e responderemos ao final das apresentações. Hoje o nosso tema é Realidade de IoT no mercado latino-americano, a importância de IoT nos negócios. Com o aumento de casos reais de aplicação de IoT, a tecnologia tem atingido um nível maior de maturidade e, com isso, o tema tem ganhado relevância dentro das empresas. Neste primeiro webinar, será explorada a importância do IoT na agenda dos executivos e, para isso, temos a participação especial de Walter Wolff, gerente sênior da Oi, e Paulo Noronha, responsável pela área de projetos de IoT e M2M para segmento B2B da Oi. E junto com eles, Alex Paulino, diretor de IoT da Logicalis, e Yasuki Takano, diretor de consultoria da Logicalis. Pessoal, é com vocês. Bom, pessoal, aqui é o Yasuki falando, tá? Eu vou tomar a palavra inicialmente, porque hoje nesse webinar eu vou fazer um duplo papel de parte apresentador, tá, e parte mediador. Eu vou só dar um contexto do que a Fabiola já adiantou como um dos principais findings da nossa pesquisa, tá, de que o IoT tem começado a se tangibilizar de uma maneira mais sensível no mercado, com mais projetos de rollout, com experiências mais práticas. Então, a gente passa de uma fase de, vamos dizer assim, hype e experimentação, tá? E a gente começa a enxergar no mercado uma quantidade maior, tá, de soluções sendo adotadas, seja em caráter já comercial, em caráter operacional para dentro das empresas. Tá? E até por isso a gente quis trazer convidados especiais de fora para falar um pouco como não só a Logicalis tem tratado esse assunto e desenvolvido essas experiências, mas também outros players relevantes do mercado. A gente tem hoje aqui dois executivos sêniores aí da Oi, tá, para falar um pouco de qual direção eles estão seguindo, quais as expectativas, tá, e o que eles têm feito de bastante de coisas interessantes. E do nosso lado, a gente trouxe o Head de IoT, da Build IoT da Logicalis, o Alex Paulino, que tem essa função também de fomentar e desenvolver esse mercado, essas soluções. Tá? Antes de começar as discussões, eu vou fazer um preâmbulo bem rapidinho aqui, os principais pontos que nós encontramos, tá, na nossa pesquisa. Tá? Essa é uma pesquisa que a Logicalis ela vem desenvolvendo já há 4, 5 anos. A gente está falando aqui do IoT Snapshot 2019, que a gente está em tempos bastante complicados ultimamente, né? Se vocês ainda lembrarem, o segundo semestre de 2019 na América Latina foi bastante conturbado por conta
né, das crises do Chile e a crise econômica na Argentina, então a gente teve um pouquinho de atraso e a gente fez o release um pouco tardio da pesquisa, tá? Mas a gente já está começando a planejar e executar a pesquisa 2020, deve ser bastante emocionante também, né, em termos de pandemia. Mas a gente começou em 2016, se vocês se lembrarem, foi mais ou menos a época que o mercado começou a falar de transformação digital, que um pouco tempo antes teve no Fórum Econômico Mundial a questão da quarta revolução industrial. A gente tentou ver para a Logicalis e como um contexto geral de mercado, se essa questão de IoT, transformação digital, era um mercado, tá? Ou se era só mais um buzzword que poderia ser um hype e sumir, como tantas outras tecnologias, e para isso a gente lançou uma pesquisa, tá? E vem acompanhando o mercado desde então. A edição 2019, ela contou com mais de 250 entrevistados, entre entrevistas e levantamentos de dados quantitativos, cerca de umas 10, 15 entrevistas mais profundas com alguns executivos para capturarmos questões mais qualitativas, tá? Em entrevistas mais one-on-one. Tá? Então, a gente tem uma distribuição de cerca de metade dos entrevistados aqui no Brasil. Foi a segunda edição que a gente ampliou para a América Latina, então a gente tem entre 20, 30 e poucos entrevistados de Argentina, Chile, Colômbia e México. Como a Fabíola já comentou logo na abertura do evento, um dos principais pontos que nós conseguimos capturar nessa última pesquisa, tá? Aliás, antes, eu me esqueci desse detalhe, tá? Depois a gente compartilha também no chat, tá? Mas a gente está usando um recurso, uma tentativa de recurso interessante aí também. Se vocês tirarem uma foto desse QR Code que está na tela de vocês, vocês já vão ser direcionados para a tela de download do relatório. Então, vou dar alguns segundos enquanto eu faço a contextualização para o próximo slide. Tá? E aí vocês já podem baixar o PDF do relatório para olhar muito mais gráficos, mais informações. Tá? E caso também vocês queiram discutir essa pesquisa, ou se o que a gente está fazendo com muitas empresas é fazer palestras ou workshops e discussões específicas de IoT também, fiquem à vontade, no próprio relatório tem os nossos contatos também, vocês podem entrar em contato via chat. Tá? A gente tem feito roadshows e discussões bastante interessantes para compartilhar um pouco mais de opiniões que a gente consegue capturar, mas que a gente não coloca no relatório, porque são opiniões e são pontos que a gente não sustenta com números, mas a gente captura algumas experiências, discussões interessantes, que eu acho que podem ser bastante interessantes para preparar ou ajudar a evolução desse tema, tá, nas organizações. E como eu estava falando, um dos principais pontos que nós capturamos nessa edição, tá, foi o fato de que os projetos ou as soluções de IoT elas estão chegando, tá, num ponto do que a gente chamou de produção ou rollout. Tá? Então, acho que a gente tem uma dubiedade aqui em que 2/3 mais ou menos dos respondentes ainda não têm, tá, nada de IoT, ou seja, existe uma oportunidade gigantesca de mercado. 2/3, obviamente não tem uma quantidade que possa se dizer estatística, tá? Mas dá um bom cheiro de que tem muito mercado ainda, ou para o lado dos clientes ou para o lado das empresas, existe ainda muita oportunidade de otimização com a IoT, mas nos últimos 3, 4 anos, o que a gente observou de muitos pilotos, provas de conceito, tá? As empresas estão conseguindo evoluir e estão colocando a IoT num caráter comercial ou operacional. Tá? Acho que isso é um milestone bastante importante, até por causa disso, nós tentamos montar esse webinar com um recheio muito mais de pragmatismo de projetos e experiências do que só ficar mostrando os números. Só para explicar um pouco mais tecnicamente, alguns talvez estranhem que tem mais produção do que piloto e prova de conceito, e que quando a empresa respondia mais, era uma pergunta de múltiplas alternativas, quando ela respondia mais de um projeto e tinha as opções, digamos assim, mais avançadas, né? Não tem nada, tem uma prova de conceito, já está em piloto e já está em produção,
a gente puxava o meio copo cheio e puxava para a produção, por isso que a produção acaba desembocando um pouco mais. Muitas das empresas que têm soluções em produção também têm outros pilotos e provas de conceito, tá? Mas isso aí também acho que não altera a percepção de que ainda tem um mercado muito grande. Por outro lado, tá, o hype está se concretizando. Esse é o hoje. Tá? E aí, na cabeça de todos os executivos, fica aquela questão: mas isso vai perdurar? Vale a pena eu investir agora? Né? E isso vai ser uma solução que vai ter sustentação de parceiros e fornecedores? Ou eu vou investir nessa tecnologia e vou ficar com o mico na mão? Tá? Para isso, a gente complementa uma análise que a gente tem feito desde a primeira edição, que é saber como ou quão importante é essa pauta de IoT nos negócios dessas empresas. Então, a gente perguntava, né, qual a importância de IoT na agenda executiva? O quanto vocês estão discutindo e acham que essa pauta é importante? Desde 2016 até 2019, se nós pegarmos o vermelhinho e esse azul mais escuro, de importância muito alta a importância alta, notem que esse número ele cresce de 27%, tá, até 42%. Tá? Então, é algo que não chega a dobrar, mas tem um aumento significativo de importância. E nessa mesma pergunta, na questão de tentar capturar as prioridades ou a visão dos executivos para o futuro, nós perguntávamos também, ok, hoje em 2016, quão importante é e como você enxerga, né, que essa pauta vai ser no que a gente chamou de médio prazo, né? Médio prazo para a tecnologia, alguns até falam, 5 anos é longo prazo, mas independentemente dessa calibragem, num horizonte de 3 a 5 anos, cadê meu curso? De quanto isso vai se tornar mais importante. E a gente pega um crescimento que foi, né, de 2016 mais médio prazo, inicialmente de 62%, ela bate um pico aqui no médio prazo de 2018 para 81% e tem uma leve queda aqui em 2019. E o mais bacana é que, se a gente pega o 2016 mais 3 a 5 anos, é mais ou menos, tá, o tempo, o momento cronológico de agora. Então, a gente colocou essa separação aqui dos gráficos para tentar balizar um pouco esse timeline e vejam que tem uma consistência bem bacana, tá, de importância, de crescimento, de percepção atual e de expectativa. E aí alguns brincam, né? Tem até o topo do hype aqui, que as coisas estão começando a se acomodar, e isso casa muito bem com a realidade de concretização dos projetos. As coisas estão acontecendo, então aquela ideia de panaceia ela desaparece, tá? E os executivos têm começado a aprender a usar essas soluções de uma maneira mais prática, tá? Então, esse é um pouco do cenário. Então, as coisas estão acontecendo, as coisas estão se tangibilizando, tá? E aí, nesse cenário, eu queria entender um pouco do Walter e do Paulo, tá? Os nossos convidados da Oi, e depois do Alex Paulino, né? Do nosso Head de IoT, tá? Da BU de IoT. Que vocês enxergam disso? Isso faz sentido para vocês? Do lado da Oi, vocês também têm essas expectativas? Vocês estão investindo? Conta um pouco para a gente, assim, como é que vocês, né, como outro player de outro elo da cadeia aí do setor de tecnologia, estão enxergando essa evolução? Isso que eu vou. Aqui o Paulo Vitor falando, vou comentar depois, o Walter podendo me complementar, acho que vai acrescentar. Aqui eu já estou no business de IoT já tem algum tempo, desde 2016, basicamente, que a gente está olhando para isso. A Oi tem realmente a percepção de uma empresa grande de varejo, mas a Oi tem um lado corporativo que atende as empresas muito forte, a gente é muito relevante, até a gente trouxe depois só algum institucional para caracterizar, mas esses resultados que você apresentou são muito consistentes com o que a gente também enxerga na prática. A gente era acionado para muitas empresas querendo começar a fazer experimentações,
ver como é que aquilo podia funcionar, como é que aquilo podia ajudar o dia a dia de negócios, de corporações, e cada vez mais a gente percebe que essas soluções estão efetivamente entrando no dia a dia das empresas, na operação, esse tipo de solução, ou seja, entendo a IoT mais como uma metodologia de você resolver problemas de negócio do que efetivamente uma tecnologia em si. E essa metodologia está sendo utilizada para resolver diversos problemas, tanto problemas de melhoria operacional, melhoria da experiência dos clientes, criação de novos modelos de negócio. Então, isso aqui faz sentido. A gente, como área de negócio, e tenho certeza que vocês devem ter uma percepção muito próxima, que os POCs que começaram a ser feitos lá atrás, em 2016, as experiências, estão começando a se provar, os ROIs estão começando a ser concretizados, e as empresas estão começando efetivamente a entender que aquilo pode trazer um benefício para os seus negócios e para a experiência dos seus clientes e adotar soluções IoT para várias situações. Legal, Walter, quer complementar, o Alex? Eu só queria pegar um ponto lá do slide que você mostrou antes, que realmente dentro do que o PC falou, a gente tem notado que tem crescido muito o investimento entre os nossos clientes, mas esse slide aqui, 1/3 não tem projeto de IT em andamento, não tem nenhum piloto ainda rodando. Então, isso está mais ou menos em linha do que eu tenho percebido aqui. A gente tem um potencial grande para crescer aqui. Eu e o IPV estamos trabalhando também nessa parte do mercado aqui. Realmente tem muito espaço, tá? Agora que o IT começa a realmente virar uma realidade, a gente ainda tem muito mercado para crescer aqui. Eu queria fazer um comentário também, Yasuki. Primeiro, bom dia a todo mundo aí e sejam muito bem-vindos ao webinar. Um grande termômetro para a gente aqui que trabalha diretamente com soluções para o mercado ligado ao IoT, seja lá de qualquer indústria, é o crescimento de quantidade de propostas, né? Então, apenas nesse ano, nos últimos 6 meses desse ano, nós crescemos mais de 40% em comparação aos últimos 2 anos, né? Então, é bem interessante realmente a importância relativa, não só a importância relativa do tema, mas como as empresas realmente estão acordando para a adoção de um ou mais casos de uso que resolvam algum problema de negócio. Por outro lado, me dá uma certa agonia olhar esses 65%. Né? Uma forma de olhar esses 65% é dizer, puxa, boa parte da estrutura corporativa do Brasil ainda não despertou o interesse pelo assunto, ou pelo menos não se enxergou como, não entendeu a importância do assunto para as suas atividades de negócio, né? Não conseguiram encaixar um caso de uso para isso. O que diz que nós, como prestadores de serviço, possamos estar aqui falhando pela ótica de não levarmos a mensagem correta, eventualmente. Então, talvez seja uma questão de educação. Não? Se a gente olhar... essa é uma forma de pensar, né? Uma outra forma de pensar, estando em 2020, é olhar as projeções lá de 2014, 2015, né? O Gartner previa alguma coisa como 50 bilhões de devices conectados por 2020. Sendo que na prática a gente alcançou um pouquinho mais da metade disso. Hoje se fala em torno de 26 bilhões de devices conectados no mundo, né? Então, há também houve, né, na verdade, uma bela de uma inflada na expectativa do assunto. A estatística hoje é que a cada segundo se conecta 127 novos devices no mundo, o que é relativamente positivo, né? E as novas expectativas são de em relativamente curto prazo, né? Nós estamos falando de alguma coisa entre esse ano e o ano de 2025, de 41 bilhões de devices conectados nesse futuro, nesse curto prazo, né? Até 2025. Então, o que me faz acreditar que nós vamos mais do que dobrar a estrutura conectada e a estrutura de device conectada, e que representa, portanto, uma outra forma de olhar esse 65% é que, puxa,
há 65% ainda de oportunidades não exploradas primeiro, para uma evangelização do assunto, segundo, para a exploração do resultado efetivo que a IoT pode trazer para os negócios, né? Legal, Alex. Isso me trouxe uma questão. O Paulo também na Oi falou dessa questão da metodologia, ou você falou de evangelização, né, que é um termo bastante disseminado no mercado. A gente tem alguns clientes ou potenciais clientes ou executivos de empresas aí na audiência que talvez estejam se perguntando assim, mas como é que eu posso começar a resolver, ou qual é a jornada para eu começar a utilizar IoT, ou quando e como isso começa? Tá? Não sei se o Alex, ou o Walter, ou o PV podem falar. Como que vocês têm percebido essa jornada, né? Como que um cliente que não tem nada ou está só pensando em começar a trilhar essa jornada de transformação digital, o que ele precisa ter, que ações ele precisa ter para destravar esse caminho? Como da experiência de vocês, assim, como é que tem acontecido? Ele chama vocês para conversar e escolhe uma iniciativa e começa a investir, ou isso parte da estratégia da empresa? Ele precisa esperar essa convergência de diretrizes, ou como é que isso começa a brotar nas empresas, assim, né, das experiências que vocês comentaram, né, das coisas começando a se tangibilizar, quais são os use cases, assim, não das soluções, mas as narrativas que vocês viram, assim, uma empresa que não tinha nada, a gente começou a trabalhar em conjunto, hoje a gente já está operando uma solução, ou a gente já está pilotando e está quase para aprovar um projeto. Contem um pouco para a gente dessas experiências, assim. Talvez isso, se tem alguém, né, que está nesses 65%, assim, eu estou pensando em começar, mas eu não sei se eu estou pensando na abordagem correta, tá? Quais são essas narrativas ou esses casos aí que vocês têm? Eu posso começar. Algo que tem acontecido com bastante frequência, pelo menos ocorre conosco aqui, aí eu queria a opinião dos colegas aí da Oi, são duas abordagens clássicas. A primeira é quando a maioria dos clientes sabem do conceito, não é uma ignorância, mas sabem do conceito, mas às vezes não se enxergaram dentro dele, não se enxergaram dentro de uma jornada, nos perguntam, puxa, mas o que vocês têm de IoT? Quase que como uma boutique de roupa, né? Então, algo do tipo, o que você tem para eu tentar me enxergar ali dentro e tentar buscar, num caso existente, num problema resolvido para outra corporação, algum problema que eu também tenha, né? Então, é uma forma desse primeiro contato com o assunto, é a forma que ele nos vê. A segunda é quando a empresa tem um nível de maturidade um pouquinho maior e já começa a entender o seguinte: quais são os problemas que eu quero resolver? Será que a IoT resolve? Né? Então, na nossa opinião, pelo menos aqui na Logicalis, a nossa experiência, melhor dizendo, a melhor abordagem ou a melhor forma de tentar sair desse círculo dessa composição de não presente em nenhum projeto é, primeiro, qual é o problema a ser resolvido? Eu tenho uma clara visão de qual é o problema? Bom, eu como companhia tenho, muito bem. Será que a IoT é uma ferramenta que eu posso utilizar para mitigar esse risco ou para resolvê-lo definitivamente? E aí, a partir dessa resposta, puxa, quem são as empresas que podem me apresentar uma solução que resolva esse problema, né? Então, são as duas maneiras que nós acabamos respondendo ao mercado, né? Então, ou quando a gente anuncia um caso de uso que seja extremamente replicável, né? Ou seja, extremamente aplicável e replicável para várias indústrias, ou para um foco em um cliente ou um segmento de indústria qualquer, ou quando efetivamente o cliente se enxerga efetivamente num caso de uso existente e entende que pode buscar num provedor de tecnologia esse tipo de situação. Então, eu entendo que essas duas são as principais maneiras pelas quais nós temos trabalhado ultimamente. Legal, Alex. Walter, Paulo,
como que vocês enxergam isso? Assim, como que ou vocês abordam os clientes, ou como os clientes vêm pedir ajuda para vocês para destravar um cenário inicial, ou eles já fizeram algumas experimentações e querem um apoio um pouco mais estruturado para desenvolver? Como é que tem sido a experiência de vocês? Quer ver? Sim. Eu concordo com a posição do Alex, acho que é bem isso. Muitas vezes até o cliente ele identifica que ele tem os problemas, ele identifica que ele tem oportunidade de melhoria de negócio, ou às vezes ele tem um vazamento ali, tanto financeiro quanto de recursos ou de tempo que ele gasta, mas ele não consegue muito bem perceber como é que aquilo pode ser resolvido, né? Então a gente muitas vezes leva casos de uso, situações de aplicação para talvez ele fazer o matching ali da situação que ele vive, né, no dia a dia dele com alguns use cases que empresas, grandes corporações já utilizam para fazer um paralelo e de repente ele se veste naquele caso e fala, olha, isso aqui de repente é um caminho que eu posso seguir. E concordo também que tem empresas já com um grau de maturidade um pouco mais sofisticado, que ele já identificou o problema e ele fala, olha, aqui eu estou com uma dor. E talvez uma metodologia IoT, uma implantação IoT possa me ajudar, que basicamente se eu tivesse esses dados que estão na ponta, que estão nas minhas lojas, que estão nos meus centros de atendimento, que estão na minha unidade de fabril, que está no meu campo, que está no que for, e eu conseguisse trazer essa informação para dentro da minha empresa, de alguma forma eu analisar isso tudo, me apoiar em tomar decisões de negócio, eu conseguiria dar um passo à frente. E aí eles nos abordam já com uma situação e a gente fala, ok, a gente tem como ajudar, a gente tem um ecossistema, a gente tem tanto a parte core de tecnologia de comunicação que a gente provê no nosso DNA original, quanto a parte de integração de soluções que a gente aqui pede ajuda para o ecossistema completo de IoT, que é fundamental para a gente conseguir resolver qualquer tema. Mas eu concordo com a visão do Alex, acho que é bem por aí. Tem os vários níveis de maturidade que a gente busca apoiar os nossos clientes para mostrar a luz de uma outra metodologia IoT que pode ajudar. Então, e TV, só puxando um gancho, você comentou, né, da habilidade ou dos recursos nativos que vocês têm como operadora, né? Tem uma capilaridade, se tratando de Oi, quase que continental. Quando a gente tem sido bastante comum, né? Eu faço muitas reuniões junto com o Alex em alguns clientes e muitas vezes eles nos perguntam também, né? Uma questão de o quanto já é possível por conta de LTE ou em termos de expectativas de 5G, esperar uma maior facilidade para implantar ou desenvolver essas soluções. Qual que é a opinião de vocês em relação ao 5G? O que vocês enxergam de bom ou de desafios? Como que isso pode acelerar essa adoção? Ou quais são features interessantes que vocês podem enxergar com isso? Assim, conta um pouco, vocês com expertise como operadora mesmo, o que vocês estão planejando, ou quais as perspectivas de vocês com mais e aí esse é um salto bem grande, né, pelo que a gente está falando em termos de novas funcionalidades ou mesmo do volume de investimentos, assim, o que vocês estão discutindo internamente aí? Walter, você quer comentar um pouco de 5G, essa frente? Sim, não, para vocês que acompanharam o anúncio de resultados da Oi recentemente, a 5G não está 100% descartado, a gente continua analisando, a gente continua vendo todos os possíveis cenários aqui dentro. Mas existe hoje dentro da casa uma discussão para resultados no médio prazo, no longo prazo, mas sem esquecer o curto prazo também, onde a gente precisa entregar resultado. Então, a gente tem um pipeline de clientes que podem ser atendidos com os mais diversos tipos de acesso. Então, se você colocar da perspectiva de IoT, 5G é um dos acessos para você coletar os dados nos sensores e levar os dados para uma análise com algum pouco mais de inteligência, de forma a atuar de volta na planta. Então, o 5G é sim um acesso importante. 5G tem uma componente forte de IoT, provavelmente vai ser um dos grandes mercados que ele vai atender. Mas não existe necessariamente só esse acesso.
existem outros acessos com outras frequências, com espectro não licenciado e também que também fazem parte desse mercado de IoT. Legal. Você comentou aqui os 127 novos devices, era por segundo ou era por minuto? Para a gente chegar nos 41 bilhões de devices conectados, 5G é uma parte importante desse acesso, mas não só. Isso aqui, certamente, nesse número, inclui todos os tipos de acesso, né? Legal. Todos Então, esses o cenários cliente, estão sendo ele não, estudados também aqui. tá. Então, o cliente não precisa ficar esperando o advento não, né, mas toda a regularização e regulamentação, os leilões, para já começar a discutir também a conectividade de uma maneira geral. Ela não é, assim, a gente sabe das complexidades aqui pelo porte do Brasil, mas existem soluções que já viabilizam, como você mesmo falou, né, os sensores, a coleta de informações e a transmissão já, assim, já dá para resolver as coisas com as tecnologias Tem, atuais. tem muita coisa que já dá para resolver com as Legal, tecnologias legal, atuais. Aqui o tá bom. PV comentou que o cliente tem uma dor, ele tem uma necessidade que precisa ser atendida. Num bom número de casos, o cliente não pode esperar chegar a 5G para daí resolver. Ele precisa de um Tá. problema para ontem. Então, você pode usar o que você tem na sua rede hoje de acesso. E aí pode ser 3G, pode ser 4G, Uhum. pode ser alguma conectividade que atenda o cliente. Esses cenários são estudados, esses cenários são analisados. Evidentemente, você tem um pilar estratégico aqui, que é seguir a frequência que você já usa. Eu acho que, me corrija se eu estou errado, 3GPP ainda é a preferência, mas você pode, se precisa, pensar no cliente primeiro, né? Com certeza, acho que eu complementando aqui o Walter, falou com muita propriedade, o 5G é mais uma alternativa. O 5G ele basicamente tem três propostas de valor. Ele se propõe a casos de uso de banda larga extrema, né, você ter grandes capacidades de throughput. Ele se propõe a latências muito baixas, ultra low reliable latency, e ele se propõe a uma densidade muito grande de devices. Então, quando eu tiver casos de uso em que eu precise de algum dessas três dimensões, o 5G ele tem grande valor. Agora, a gente entende que nem todos os casos precisam nem de banda larga extrema, nem de uma densidade muito grande de devices, e às vezes também não precisam de uma latência muito baixa. Isso aí tem todo um contexto de casos de uso. A gente pode pensar em telemedicina, a gente pode pensar em aplicações críticas, aplicações de segurança pública, de atendimento de emergência, coisas assim, que vão efetivamente precisar das características 5G. Entretanto, a gente tem visto no uso mais mundano, mais corriqueiro aqui, de muitas oportunidades, e esse 65% mostra isso, que existe muito espaço para soluções, para implementação de projetos com IoT, com as conectividades que a gente já tem hoje. Existe uma grande gama, o Walter comentou, tanto 3GPP, que é o que a gente oferece aqui nativamente, como conectividades não licenciadas, que podem suportar os projetos da IoT. Então, a vida segue e tem muita oportunidade para a gente seguir, mesmo antes do advento do 5G, que eu acho que realmente vai ser uma revolução, vai permitir casos de uso que a gente até agora nem consegue ter visibilidade. Bacana, bacana. Eu ia seguir, mas a Fabiola, ela me mandou uma mensagenzinha aqui pelos bastidores de que tem algumas perguntas, tá? Fabiola, você quer fazer as perguntas, por Sim, gentileza? claro. Bom, o Jorge Storch pergunta: existe uma pesquisa destas regionalizada no Brasil, com resultados por região? E o Maurício Onoda também pergunta: gostaria de saber se as iniciativas de IoT em produção já contemplam uma arquitetura. Eu vou pensar essa primeira, porque acho que essa eu sou moderador aqui, mas como eu falei, eu também faço papel coringa de apresentar algumas coisas, como a minha equipe está conduzindo a pesquisa, eu posso falar. Por região, nós temos na base de informações, mas a gente não consegue garantir uma amostra, né, uma quantidade, vamos dizer assim, relevante por região para conseguir fazer o breakdown. O que eu sugeriria, tá, para analisar no relatório, tá, não sei se aplica, mas a gente tem alguns breakdowns
quando a gente consegue um quantitativo um pouco mais relevante, tá? Que vale a pena fazer esse breakdown dos dados por segmento de indústria, se é serviço, se por exemplo, indústria e coisas assim. Tá? No relatório, depois no chat a gente pode compartilhar o link também para download, se vocês não tiveram a oportunidade de clicar vou até colocar aqui, clicar no QR Code, tem algumas análises, tá? E também, caso vocês queiram qualquer questão um pouco mais específica também, fiquem à vontade para entrar em contato, tá? Para a gente poder entender melhor a dúvida e eventualmente tentar saná-la, seja com informações do relatório ou outras informações aí também que a gente disponha da nossa experiência. Tá? A segunda, sobre a própria arquitetura de analytics e processamento de dados, ela se encaixa muito bem no ponto que eu ia perguntar para o Walter e para o Paulo, né? Como a gente tinha falado no começo do nosso webinar, de apresentar as experiências que estão sendo desenvolvidas. Tá? E aí a gente já imaginava isso, eu vou compartilhar um documento que a própria Oi nos passou. Só achar. Só um momentinho. Tirando a apresentação. Só um momento. Deixa eu fechar agora aqui. Compartilhar aqui. E aí acho que essa segunda parte, de alguma forma, tá? Acho que não está explícito, mas aí tanto o Walter quanto o Paulo e depois o Alex podem explicar com base nos cases, tá? Acho que não de agora, mas acho que a minha sugestão é a gente primeiro olhar os cases e acho que essa resposta, pelo que a gente tinha se proposto a mostrar, ela acaba sendo respondida e depois a gente pode até se aprofundar nessa questão de arquitetura, da análise de dados e coisas assim, tá? E aí, Walter, Paulo, vocês vão me dando os comandos aqui, eu vou compartilhando também a apresentação que vocês mandaram para a gente falar um pouquinho das experiências de vocês. Tá bom, deixa eu só fazer um agradecimento aqui pela oportunidade aqui de apresentar esses slides aqui. Em seguida passo para o PV aqui tocar a apresentação. Esses são uns slides institucionais aqui sobre o foco de B2B que a Oi quer colocar no mercado. A ideia é ajudar nossos clientes assim, desde a infraestrutura até soluções mais complexas, com IoT, com a Big Data, com Cloud. Então, aqui tem uma noção geral da Oi Soluções, com foco em B2B, e depois tem 2 ou 3 casos que o PV pode comentar. Depois a gente pode responder as perguntas no fim também, se for o caso aqui. Acho que eu podia passar bem rapidinho aqui para a gente ir direto para os cases e ter espaço para discutir. Só comentando, a Oi é uma empresa que atende tanto o segmento corporativo, grandes e pequenas empresas, quanto as pessoas físicas. A gente está presente em todo o território nacional. Quiser avançar, por favor. E a gente agora, para o segmento corporativo, está se posicionando como um integrador de soluções. A gente está assumindo o nome de Oi Soluções, que tem toda essa capacidade de executar, entregar projetos, operar esses projetos para os nossos clientes de forma continuada, calcado na nossa capacidade de infraestrutura, né, nossa infraestrutura de rede, nossa presença ao longo do território nacional, a nossa experiência na transformação digital da própria Oi e na nossa capacidade de integrar tanto serviços de TI como telecom. Então, a gente está construindo em cima das nossas capacidades e experiências dentro de casa para também conseguir apoiar os clientes que a gente atende. Então, uma empresa como a Oi, ela tem grande diversidade e complexidade, e a gente entende que estamos aqui capacitados para conseguir transferir esses conhecimentos que a gente adquiriu para os nossos e apoiar a transformação digital também dos nossos clientes.
A gente tem expertise tanto interna quanto também temos parceiros. Temos o Oito, que é a nossa aceleradora de empresas, que tem várias startups que a gente seleciona, que a gente usa internamente também e pode... e elas integram o nosso ecossistema de parceiros na construção dessas soluções para os clientes. A gente faz essa cocriação com os clientes, além do ecossistema de parceiros maduros que já estão no mercado e que também apoiam nessa criação e nessa implantação de soluções. Aqui temos um portfólio bastante extenso, tanto na parte de telecom tradicional, quanto na parte de soluções de TI. Aqui destacando, temos uma equipe focada em soluções de Big Data Analytics, temos também um time focado com soluções de IoT, além das principais competências aqui na parte de TI, a parte de colaboração digital, a parte de Cloud Data Center, toda a parte de segurança digital e serviços gerenciados, que seria a camada de integração efetiva de tudo isso que a gente faz para os nossos clientes. Tá? Aqui falando um pouquinho dos cases efetivos, eu trouxe mais cases internos que a gente fez internamente, se quiser avançar. A Oi, ela tipicamente é a prestadora de grandes eventos. A gente faz a parte de telecomunicações Rock in Rio, Game XP, CCXP. São eventos de altíssima complexidade. Eu participo deles, eu fico lá na sala de guerra. E o que acontece? Nesses cases aqui, a gente tem uma demanda brutal de conectividade. A gente precisa ter essa conectividade 100% disponível. Quando você fala no evento de game, de um evento de rock and TV, acho que você bateu no muda. Obrigado, Walter. Não sei até onde eu tinha falado, mas nesses eventos a gente tem uma demanda muito grande. A gente precisa ter 100% de disponibilidade. Então, além de toda a parte de rede, de infraestrutura, como é que a gente faz a topologia, a gente também precisa monitorar todos esses pontos de rede, todos esses elementos de telecomunicações, que eles ficam espalhados no evento todo, os access points Wi-Fi, os switches, os roteadores, tudo isso a gente cria uma infraestrutura dedicada para suportar esses eventos. E o que a gente tinha de dor aqui, né, colocando aqui dentro de casa? Muitas vezes esses armários de telecom, aconteceu alguma intercorrência, eles ficavam sem energia elétrica. E isso sobrecarrega a rede, obrigava a gente a sobrecarregar os circuitos redundantes que estavam suportando. Então, mesmo com os no-breaks e tudo, aconteciam falhas e a gente acabava tendo times que faziam essas vistorias, essas rondas, para garantir que estava tudo energizado, na temperatura adequada, as portas fechadas. Então, a gente colocou um projeto IoT, a gente começou a aparelhar e instrumentar esses racks todos, coletando informação de energização, consumo elétrico, temperatura, abertura e fechamento de porta, e levar mais essa informação para a nossa sala de guerra, para o nosso centro de gerência. E aí, se você passar para o próximo slide, a gente tem aqui uma foto da nossa sala de guerra, do centro de gerência, que a gente tem aqui 10, 12 televisões mostrando informações dos mais diversos tipos. Consumo de banda, disponibilidade do Wi-Fi, potência de cada elemento, ataques de segurança, e também tem as informações de IoT. Então, isso era mais uma informação que o time tinha aqui à disposição, para se eles percebessem alguma falha, alguma intercorrência, eles conseguiam já atuar pontualmente, disparar uma equipe de campo e ir lá fazer um conserto. Teve até uma vez que eu estava no Game XP e na mesma fase, no mesmo quadro de luz que estava o nosso rack, tinha uma pipoqueira que ela entrou em curto. E ela estava derrubando aquele quadro constantemente. E o pessoal não conseguia perceber o que era. E com a IoT, a gente via isso claramente. De vez em quando caía, e era nos intervalos. Então, a gente foi lá, aí fez uma análise um pouco mais profunda e entendeu que tinha um elemento em curto que estava derrubando um quadro de luz. Estava literalmente pipocando, né? Então, são coisas assim que o IoT nos ajuda a perceber. Senão, você teria que fazer uma ronda constante e verificar se tudo aquilo estava energizado. Às vezes não é prático, você tem condições de contexto que dificultam. No Rock in Rio você tem milhões de pessoas ali, você fazer uma ronda demora efetivamente você passar por aquela multidão toda. Então, é só um caso, né, que a gente coletava informação e trazia para o centro de gerência.
Legal, Outro PV. caso, Aí, puxando pela pergunta, estou entendendo que assim, vocês tinham a coleta, mas até tem não dá para ver os gráficos no detalhe, mas tem que ter uma camada de análise dessas informações para fazer a correlação entre o dado capturado no sensor e o alarme, ou uma possível análise que possibilitasse justamente racionalizar as rondas e fazer a tomada de decisão, né? exato, exato. Tem toda uma inteligência em cima desse dado para conseguir apoiar a operação do evento. O dado em si, né, ele tem valor, mas a gente só consegue realmente apoiar o nosso negócio quando eu tenho informação sendo gerada. Então, ele tem que ter alguma correlação, algum processamento para a gente aproveitar isso ao máximo. Acho que aí eu recebi algumas mensagens de que em algum ponto da nossa infra deu também alguma pipocada, não foi aqui em casa que eu não faço pipoca, tá? Mas é só fazendo um double check para ver se voltou. A Fabiola já me falou que voltou, tá? Alguém mandou uma mensagem, eu vi aparecendo aqui no chat que tinha voltado também, só fazendo uma conferência para ver se está tudo ok. Foi o Jovan Erhardt. Não sei se ele já está com o serviço restabelecido. Aqui também acho que o Walter falou que comentou que fugiu um pouquinho o som. Aí, caso vocês tenham perdido alguma coisa, depois a gente volta, mas aí só retomando aqui com o Paulo, podemos... desculpa, eu fiz essa interrupção, fica à vontade para seguir. Não, Tá, Paulo? não, por favor. Eu queria comentar esse. Tem um outro caso, que é o próximo, que aí é um caso até bastante mais simples, né? Um caso de frotas, de gestão de frotas. A gente tem uma solução proprietária, Oi, que a gente gera a nossa frota interna. Então, de novo, no IoT, eu tenho rastreadores veiculares instalados nos nossos carros da frota Oi, tanto a frota Oi quanto das prestadoras de serviço, que a gente coleta essas informações e tem todo o time de operação de campo que faz uso dessas informações de como é que estão os técnicos, deslocamento, isso se integra com a parte de despacho, com a parte de gestão de equipe, com combustível. Então, é uma aplicação bastante madura no mercado, mas é um IoT que também também integrado junto com o contexto de inteligência artificial, isso pode ser cada vez mais sofisticado. Big Data pode ajudar as empresas para evoluir ainda mais a sua gestão, muito aqui voltado para a gestão operacional, de redução de custo, otimização do seu time de trabalho, cada vez ser mais produtivo, com soluções IoT. Teve até um caso de negócio, uma empresa que a gente atendeu, que o principal uso dela para a gestão de frota é para reduzir sinistralidade dos condutores, que eles estavam conduzindo, muitos estavam conduzindo de uma forma um pouco mais ousada, por assim dizer, e o RH estava com um problema de sinistralidade. Então, com uma solução de gestão não era nem gestão de frota, mas era análise do perfil dos condutores, ela conseguia fazer medidas de incentivo ou de demérito, de alguma forma, de punição, para os condutores que estivessem dirigindo de uma forma que não era a recomendada pela companhia. Então, você vê que uma solução tão trivial quanto a gestão de frotas pode apoiar em vários momentos, em várias linhas da empresa. Né? Aqui foi um projeto capitaneado pela área de RH. Então, você tem várias aplicabilidades de mesma solução de IoT, de um mesmo dado IoT, de acordo com a inteligência que você coloca em cima disso, pode ter diversos beneficiários desses projetos. Posso fazer que eu queria trazer. Posso fazer alguns comentários sobre isso também? Acho que não sei se como é que a gente está de tempo. Claro, E o colega... na verdade, Alex, antes de você comentar, veio uma outra também, tá? Relacionado específico aos casos de uso da Oi, tá? Perguntando também de usos de IoT com AI, com inteligência artificial. Aí, só para fechar as questões que vieram relacionadas à Oi, tá? E aí
depois eu te passo a bola também para comentar, e aí você também já fala dos cases, Alex, pode ser? Só porque veio Pode. exatamente agora uma pergunta em Claro. relação a esses cases que o PV apresentou. Perfeito. Os cases ou Perfeito. as frentes de oferta que ele apresentou. Você pode falar para a gente um pouco de como vocês estão mexendo Então, com com inteligência AI, a artificial e por isso? gente, com AI em POC, assim, em projeto, a gente ainda não tem nada. Temos algumas coisas em vista, mas, seja, não é um POC que está em operação. AI é uma coisa que é até bastante interessante, talvez o Walter possa me complementar, mas, por enquanto, não tenho um case que eu consiga trazer de forma consistente aqui ainda. Então, e aí, só complementando também nessa questão de AI, tá? Se vocês olharem na pesquisa, tem um gráfico específico sobre os skills que os CIOs avaliam em termos de maturidade, tá? E tanto a parte de sensorização quanto a parte de aplicações verticais, mas principalmente AI, tá? É a barreira que os executivos têm enxergado como mais crítica, tá? Dentro do skill set necessário para desenvolver todo o conjunto de soluções de transformação digital. Tá? Então, AI, sim, é uma das principais barreiras ou desafios que a gente tem capturado no mercado. Tá? A pergunta foi bastante certeira, justamente de pegar no ponto mais complexo, tá? Que o mercado tem avaliado. Tá? Eu vou só, com a licença de vocês da Oi, vou parar o compartilhamento, aí eu vou aproveitar para passar a bola pro Alex. Tá? Eu ia fazer a mesma pergunta, aí eu sou suspeito para falar, porque eu também sou da Logicalis, eu conheço os cases, mas eu vou compartilhar a apresentação. Tá? Isso me permite, Yasuki, enquanto você coloca o conteúdo no ar aí, responder ao Maurício Onoda, se eu não me engano, foi ele quem fez a pergunta dessa relação IoT, Big Data, e vou colocar na conta dele a pergunta também, estendendo a pergunta sobre inteligência artificial. O que a gente tem visto, Maurício, todos aqui presentes, a maioria dos nossos casos, é que existem talvez duas grandes categorias de projetos de IoT. Projetos de IoT que, por essa perspectiva, óbvio, projetos de IoT que apenas a sensorização já resolve um problema de negócio. Então, vou te dar um exemplo. Falta de energia. Você saber que faltou energia numa determinada um ponto comercial, numa agência bancária, numa loja, etc., etc. Muitas vezes a única forma de um NOC ou de uma central de atendimento saber que isso está acontecendo é quando o call center explode, né? Então, só o fato de você medir a existência ou não da energia, né, de tensão ou corrente passando por ali e alarmar ou entregar essa informação já é um grande asset, já é um grande problema de negócio que você está resolvendo. Você identificar remotamente, a gente vai começar a ver pipocando no Brasil com a flexibilização da Anvisa recentemente, provavelmente veremos a proliferação de wearables para a saúde, né? Então você poder monitorar oximetria, batimento cardíaco, pressão, etc., etc., remotamente, ou até telemedicina, ou teleatendimento, ou a telemetria dos sinais vitais de uma pessoa. É uma grande tendência para o nosso país por conta do Covid e uma série de outros aspectos. O que tem inteligência artificial aí? Nada. É basicamente medição de informação e entrega dessa informação para quem sabe, entrega desse dado para quem sabe transformar esse dado em uma informação útil para tomada de decisão, né? Então, essa é uma categoria de projetos. E aí você pode abrir para uma série de casos de uso. Você pode abrir para eficiência energética, você pode abrir para automações de abertura e fechamento de portas, você pode abrir para controles de temperatura, umidade, etc., etc., de crescimentos de casa de vegetação e agro, que é um belo de um problema. E carros autônomos não, carros medir dados da CAN do veículo, né, da interface eletrônica do veículo, etc. Agora, por outro lado, você tem projetos onde o IoT ele é um meio, ele não é o fim.
né? Nesses outros casos, quase são o fim. Mas outro fato, você usa IoT como meio. Eu vou citar um exemplo. Aqui, eu vou usar o conceito de merchan. Aqui é o minuto de Milton Neves da nossa conversa. Para mostrar, por exemplo, uma coleira de cachorro que nós criamos. Nós criamos essa coleira de cachorro, é um device, é um wearable canino, que o que ele faz é pegar movimento do cão, basicamente. Então, o IoT, nesse caso, foi utilizado um dispositivo criado pela Logicalis para identificar os balanços de movimentos repetitivos de um animal. Beleza, até aí, que informação isso traz para a gente? Nada. Absolutamente nada. Se o cachorro está movimentando, se ele está coçando a cabeça ou se ele está balançando o rabo, é a mesma coisa, pela ótica do sensor. Agora, vamos aplicar um minutinho de Big Data nessa conversa. Vamos começar a colocar uma pitada de inteligência artificial, que é o que nós fizemos. Nós pegamos essa coleira, colocamos em 70 raças de cães de diferentes portes e descobrimos que o mesmo movimento do acelerômetro que está aqui dentro, de um fila, por exemplo, simplesmente respirando, é o movimento de um shih tzu se coçando. Bom, a hora que eu transformo isso eu uso algoritmos de inteligência artificial para mapear esses comportamentos ou esses movimentos em comportamentos esperados ou não para a raça e para o porte, pronto, eu tornei isso uma informação. E é isso que vale, né? Então, quando eu pego dados Alex, deixa eu te interromper um pouquinho, porque eu queria aproveitar que você está comentando alguns casos e exercícios que a gente tem feito, ou, na verdade, serviços que a gente tem feito para o mercado, que veio uma pergunta tanto para a Logicalis quanto para a Oi, tá, de o que a gente tem feito em questões de Smart Cities e coisas assim. Aí eu já trouxe até o slide do case, porque eu sei que tem também Analytics e alguma coisa nesse sentido para a gente falar e já responder a pergunta que foi colocada pela audiência aí. Tá? Desculpa a interrupção. Não, obrigado. Imagina, obrigado a vocês pela pergunta, obrigado pela interrupção. Só te dando um heads up que o nosso tempo está acabando, tá? Então a gente precisa dar uma aceleradinha, sendo Perfeito. o moderador e sendo o chato do webinar, eu tenho esse papel também, tá? Bom, primeiro, muito obrigado pelas perguntas. Então, terminando a resposta, então a gente vê que esse aqui é um outro exemplo, onde o dado, um dos casos nossos é de iluminação pública na cidade de Belo Horizonte. Hoje nós somos o integrador que implementou a estrutura de iluminação pública numa iniciativa de participação pública-privada, uma PPP, da empresa Barbosa Melo, isso é público, por isso que eu posso citar esses nomes, em que nós realizamos a implantação da tecnologia de iluminação pública. Nesse instante, a solução, pode voltar o slide, Asa, que está, por favor? Nesse instante, a solução implementada é de IoT, ou tradicionalmente, academicamente falando em IoT, utilizando uma rede nem LTE e nem LoRa, como dando exemplos, né, de redes mais tradicionais em IoT. Aqui é o iSUN, 6LoWPAN, né, 6LoWWPAN, né? Então, a gente implementou uma série de gateways e rádios nas principais avenidas da cidade, objeto daquela concessão, e implementamos sistemas que controlam a iluminação pública, identificando remotamente a causa raiz de problema, antes que o call center estoure, lembrando a mesma história de um problema ser resolvido, né? Bem como integrando a parte de como eu trago uma economia para a própria municipalidade, não somente pelas trocas das lâmpadas por LED, que são muito mais eficientes, mas também pela dimerização dos postes, né, numa madrugada. Então, portanto, aqui é muito mais IoT tradicional. Qual que é a sacada agora? A sacada do próximo etapa é: por que a gente não começa a colocar outros dados nesse balaio e começar a tomar a decisão de quando e como e para que grau fazer a dimerização das lâmpadas, baseado no tráfego dos carros, tráfego de pedestres, horário, dia de chuva, dia de não chuva, intensidade do sol, etc, etc, etc. Então, quando você começa a colocar outros elementos nessa camada de decisão do que fazer e como
o elemento IoT tem que agir ou reagir a uma determinada situação, são exemplos em que a eficiência do IoT, né, dos devices IoT envolvidos, se torna ainda mais relevante. A eficiência ou o caso de uso se torna ainda mais relevante para aquela finalidade, para aquele problema de negócio. Então, portanto, são exemplos que eu citei aqui. Eu não sei, Maurício, se ficou claro, mas a grande maioria dos nossos projetos, falando enquanto Logicalis, ainda são de tradicionais IoT, ou seja, devices que resolvem algum problema por uma telemetria ou telemetria ligada uma ação, né, o IoT como um aspecto de um atuador dentro no ambiente físico, no ambiente de negócios, mediante uma telemetria prévia feita, né, ou seja, eu leio alguns dados, processo em algum lugar e tomo uma decisão do que fazer, e o que fazer são devices de IoT que acionam gatilhos de um lado para o outro, como exemplo ilustrativo aqui de eficiência energética, um tema tem sido bastante relevante nas nossas discussões com os nossos clientes, né? Então, por outro lado, existem projetos que, se não saem casados com Big Data, eles simplesmente não existem, porque o IoT, nesse caso, não é a finalidade, assim, o meio para que o projeto ocorra. Então, onde o mais importante de tudo isso, gente, e como a gente descobre, né? Qual projeto você vai envolver Big Data ou não vou? É entender um problema. Na medida que você entendeu o problema, eu sei que é clichê, eu sei que isso é óbvio, mas nem sempre é óbvio a execução, né? Então, nós temos um mantra aqui, né, até na Logicalis, eu imagino que não seja diferente no caso da Oi, queria ouvir os colegas, e, cara, se você não entendeu o problema do teu cliente, volta para trás, faz novas perguntas. Se você não sabe quanto custa não ter a solução que ele está buscando, provavelmente o teu projeto de IoT não vai passar de uma feira de ciências, né? E aí não vai te levar a lugar nenhum, né? Então, aqui são exemplos de casos onde nós entendemos a dor, entendemos a necessidade, entendemos o custo de não ter e implementamos soluções que foram realmente utilizadas para essa finalidade. Esse é um exemplo. E só, se quiser passar o próximo. Alex, eu só estou bastante preocupado porque já estamos 5 minutos estourados. Então, deixa o próximo para ser consumido. Bom, dá para falar rapidamente e a gente encerra, senão... Maravilha. Esse aqui é um outro caso. Então, esse aqui é um outro caso que ilustra o que o Maurício perguntou. Esse é um caso na cidade de Granada, na Espanha, onde o problema foi a municipalidade, a empresa de prestação de serviços de lixo, precisava diminuir a quantidade o custo operacional da operação. Não, eu sei que ficou redundante, mas o custo operacional do processo de extração de lixo. Como que nós fizemos isso? Basicamente, sensorizamos as lixeiras da cidade e descobrimos então, portanto, o IoT foi o gerador do dado de qual o índice de ocupação das caçambas de lixo, e uma ferramenta de Big Data com inteligência artificial aportou a melhor rota para que os caminhões pudessem passar apenas em lixeiras que tivessem ocupação de lixo. Isso resultou num ganho de 35% de redução da quantidade de caminhões, quantidade de pessoas, etc, etc. Né? Próximo. Eu vou aproveitar aqui que esse é um caso que acho que a Oi também tinha apresentado em termos de gestão de frotas, e vou fazer um hard stop aqui por conta do horário, tá? E devolver a bola também para a equipe da Oi, para os nossos convidados poderem fazer as últimas considerações aí. Tá? Tinha questão de Smart City ou alguma outra questão de analytics ou alguma outra consideração final para a gente já encerrar também, para não atrapalhar a agenda dos nossos convidados, tá? Walter, Paulo, últimas considerações aí. Eu queria só agradecer a oportunidade aqui da gente falar aqui. Eu achei bem interessante aqui, foi bastante educativo. E eu sugeri até o seguinte, talvez a gente pode fazer uma outra rodada dessas mais para frente, continuar com mais casos, porque esse conteúdo é grande. Se a gente for incluir, por exemplo, a inteligência artificial e como é que a gente extrai valor dos dados que estão no campo, através de todo esse processo
conectividade e de análise com Big Data e com ferramentas de inteligência artificial, a gente vai passar o dia inteiro falando aqui. Sim, acho que Então, a gente até cada pode voltar. sugestão. A gente não precisa esperar o próximo snapshot, talvez em 2021, a gente pode até fazer alguma rodada dessas antes. Sim, sim. A gente Mas pode queria puxar aproveitar para outros agradecer. assuntos e promove mais uma discussão. Eu ia até puxar um ponto que o pessoal estava pedindo contato. Se vocês puderem, ou via Fabíola, ou postar direto no perguntas e respostas também, para colocar o e-mail de vocês, para que a audiência também possa entrar em contato também para tirar dúvidas ou chamá-los para discutir soluções também. Tá? Aí, quem está na audiência também, tá? No perguntas e respostas já tem tanto os nossos e-mails, tá? O meu e do Alex, e a gente também vieram alguns comentários de que pegaram QR Code, mas tem um certo delay para receber o relatório também. Tem um link também para fazer o download direto. Tá? Então, a gente tem esses contatos aí, a gente fica à disposição também, tá? Para fazer para tirar qualquer dúvida também. Eu ia só deixar um último tempinho aí para o Alex fazer as últimas considerações aí para a gente encerrar. Primeiro, obrigado a todo mundo, obrigado pelas perguntas. Encontrei aqui grandes amigos que estão prestigiando esse evento. Muito obrigado pela presença. Como o Walter comentou, seria fantástico se pudermos ter uma nova sessão realmente, para discutirmos mais cases, o potencial realmente dessa integração IoT, inteligência artificial, Big Data, para a resolução de problemas de negócio, tanto ligados à enterprise como à sociedade. Puxa, muito obrigado a todo mundo pelas perguntas e meus contatos também estão na apresentação. Será um prazer poder responder a cada um de vocês, tão logo as perguntas ou eventualmente qualquer tipo de pedido apareça aqui para nós. Prazer em estar com vocês essa manhã. Vieram os comentários de que valeria a pena aí, ó, sugestão para o marketing aí, tá? Para a gente fazer um webinar específico só de cases. Tá? Acho que essa foi uma primeira tentativa nossa de fazer essa provocação e ver a reação do público. A gente fica muito contente de ter tido essa reação, de pedir mais tempo, de pedir mais interações. Acho que com isso a gente tem insumos para planejar uma nova rodada aí também. Acho que teve a questão de analytics, AI, que foram temas que foram demandados aí por vocês. Nós somos, como prestadores de serviço, nós existimos em função dos nossos clientes e da nossa audiência. A gente vai avaliar e, tendo esse tipo de demanda, com certeza a gente vai tratar com todo carinho, porque vocês viram que o tempo não foi suficiente, tá? Eu tive que fazer o papel do chato para interromper também, até para não atrapalhar a agenda de vocês no começo do dia. A gente já está 10 minutos atrasado, tá? Mas eu agradeço imensamente a participação como audiência, mas principalmente pelas perguntas. Acho que isso é muito bom para a gente, tá? Para ver que o tema está repercutindo. Tá? A não ser que a gente tenha algum problema, que acho que não vai ser o caso, a gente vai pegar essa sugestão de uma nova rodada aí, e a gente vai ter tempo para discutir muito mais detalhes das soluções, como a gente mediu, como a gente implantou e coisas assim. Tá? Então, Fabíola, estou passando a bola para você, para a gente encerrar, tá? E já registrar a demanda aí do público para a gente ter uma nova rodada. E eu estou vendo que a Oi já se predispôs também a participar com a gente, o que é ótimo, tá? Para ter tanto mais experiências quanto um outro ponto de vista também, tá? E aí é com você para a gente fechar esse evento aí. Certo. Muito feliz com o sucesso desse webinar, viu? As perguntas super, super legais e a galera agradecendo bastante o tema, né? Foi um tema bem interessante. Bom, eu quero agradecer a presença de todos, lembrar que o evento foi gravado e ele ficará disponível em nossa plataforma Logicalis Webinar Academy. E agradeço você, Walter, Paulo, Yasuki e Alex pela contribuição. Muito obrigada e até o próximo, Obrigado, né? bom dia para todos. Obrigado Bom pela dia para audiência e todos. pela participação. Um abraço. Bom dia a todos, pessoal. Obrigado mais uma vez. Até logo. Tchau, tchau. Obrigado, bom dia. Bom dia.